Vem para mais um momento de esclarecimento, da verdade que liberta. Vamos lá? Raciocina comigo aqui, pelo conhecimento da verdade, por onde nós somos libertos. Libertos de quê, irmão Wellington? Da mentira, do engano, que o diabo trabalha na mente, no entendimento das pessoas, para impedir as pessoas de conhecer a verdade. Por onde serão libertas para serem livres na direção para Deus? Por onde encontrarão salvação? O diabo trabalha a mentira para continuar prendendo as pessoas no caminho da mentira, para que elas permaneçam na condenação. Então, vamos lá. Jesus vai dizer assim: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Jesus falou na igreja que estiver 2 ou 3. Jesus se referiu ao ambiente para que a pessoa esteja, para ele estar presente? Não. Jesus falou aonde estiver, não importa o ambiente. O importante é que aonde estiver alguém sobre a minha autoridade, na minha palavra, eu estarei presente. Não é o ambiente, como hoje o povo ensina. Não, tem que estar na igreja. Vamos lá. Vamos ser esclarecidos por mais uma orientação de Jesus. Jesus disse assim: nem no monte e nem em templo se adora ao Pai, porque o Pai é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Jesus disse a alguém que o lugar de adorar a Deus é ali, aqui, acolá em igreja? Não. Jesus, ele disse ao contrário, que não é em templo, como hoje que diz que é a igreja. Não é em monte, e nem em canto algum geográfico que se adora a Deus. Porque Deus é Espírito. E o lugar, a casa, a habitação e a morada de Deus em Espírito não é nenhuma estrutura de alvenaria, igreja. Somos nós. É isso ou não é que a Bíblia ensina? É isso ou não é que Jesus ensina? E por que o povo é ensinado que hoje tem que estar na casa de Deus? O templo, a igreja, casa de Deus. Você está percebendo como você está sendo instruído fora do que Jesus ensinou? Você está percebendo como hoje os líderes dentro das igrejas não são fiéis à doutrina de Cristo? Eles manipulam, eles deturpam e falsificam, tirando de vocês o conhecimento e a direção dos princípios que Cristo trouxe para a gente viver. Estão levando vocês a viver no engano? Vamos lá. Vamos receber mais esclarecimento. Jesus, ele disse assim: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí você pode pedir, orar a Deus, e Deus vai te responder nessa condição. Mas o que é que o povo aprende hoje? Não. Vá para a igreja buscar a Deus. Vá para a igreja buscar a bênção. Vá para a igreja fazer a campanha da vitória, a campanha da marcha, a campanha da libertação, para Deus te dar a tua bênção. É ou não é assim? Aí eu pergunto, isso é princípio do Evangelho? Jesus ensinou isso? Isso está na direção da doutrina de Cristo? Está vendo como vocês estão sendo ensinados errado? Jesus não ensinou a ninguém estar em local nenhum chamado igreja, casa de Deus, lugar restrito, sagrado, santo, onde Deus opera. Vamos aprender mais esclarecimento e ensino da verdade que liberta. Que Jesus é a verdade. O que ele ensinou é a verdade, e não o que ensinam os homens. Jesus vai dizer assim, que a obra de Deus é que nós creiamos naquele que ele enviou, no próprio Jesus. Ele é a obra de Deus. Jesus ensinou alguém a fazer a obra de Deus dentro de alguma instituição religiosa, escravo, sendo devoto, praticante de ritual, sacrifício, obrigações, cumprir meta, como obra de Deus? Ao contrário,
Jesus ensinou e definiu para o conhecimento de todos o que é a obra de Deus. Quando alguém pergunta para ele qual é a obra de Deus para que façamos, Jesus vai dizer que obra de Deus é que nós precisamos não fazer, mas estar firme nela. Não é a obra de igreja, não é a obra religiosa do homem. A obra de Deus, por onde devemos estar nela para ser salvo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. É ou não é o que Jesus ensinou? E como você está sendo ensinado errado, vivendo nesse fardo, escravidão, dependência, subjugado a cumprir ordenança, trabalho e sacrifício religioso, dentro de igreja como obra de Deus? É ou não é? Vamos aprender mais aqui a verdade que Jesus ensinou, porque Jesus é a verdade. A gente vai aprender com Cristo que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E que ninguém pode ir ao Pai, a Deus, senão por Ele. Mas o que é que o povo aprende hoje? Não, para você ir a Deus tem que ter uma religião. Tem que estar dentro de uma vida religiosa que é o caminho. Para você ir a Deus, estar em Deus, vivendo na prática, na devoção, na obrigação religiosa, dentro de uma religião. Jesus não disse isso a ninguém. Jesus não orientou ninguém a estar nessa ou naquela religião. Jesus disse que é nele, por ele, estando nele. Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a porta. Ele é tudo que nós precisamos para chegar a Deus, alcançar de Deus a aprovação e a vida eterna. Quer aprender mais? Vamos a mais um esclarecimento e ensinamento de Jesus. Jesus, ele vai falar algo muito importante, que é muito bom você atentar para isso, porque você só vai ser bem-aventurado quando você guardar e praticar a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Aquilo que Jesus ensinou. Não pense você que vai ser bem-aventurado porque é dessa ou daquela religião. Não pense você que é bem-aventurado porque você pratica ou essa devoção religiosa. Não pense você que é bem-aventurado porque você vive desse jeito ou daquele jeito que a religião manda, nos usos de costume, nas obrigações, nas tarefas, vivendo na formalidade religiosa, cumprindo a prática, a devoção, vivendo obra de caridade, etc. Não pense você que é aprovado e justificado por Deus e bem-aventurado por esses méritos. Cuidado. Escute agora e conheça a verdade. Que Jesus, ele fala. Você tem que estar naquilo que Jesus ensinou. Jesus é o nosso guia espiritual. É o nosso mestre, nosso guru, nosso oráculo, a quem devemos seguir para ter uma vida verdadeiramente de vitória e alcançar a promessa de Deus, guiado por Jesus, o que ele ensinou. Quem é o seu mestre espiritual? Quem é o teu líder, teu guia espiritual? É o líder da tua igreja, da tua religião? Jesus não mandou ninguém seguir esses homens. Jesus não estabeleceu nenhum líder de igreja nenhuma como autoridade espiritual para nós seguirmos. Você, se não estiver guardando e praticando o que Jesus ensinou, revelou, mostrou e nos instruiu a seguir, você está perdido, irmão. Você está no anátema. Bem-aventurados são os que olham o que Jesus, escute, ouça o que Jesus falou. Lá em Mateus 7:23, bem-aventurado o homem que ouve e pratica a minha palavra. Eu comparo esse como um homem prudente, que edifica sua casa na rocha. Quem é? É quem está dentro de igreja, irmão. É quem está cumprindo, ouvindo e praticando norma, regra, obrigação de igreja, irmão. É quem ouve e pratica a palavra de Jesus. Jesus vai dizer, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que ouve e faz a vontade de meu Pai, que está no céu, irmão. Aí eu pergunto a você, qual é a vontade de Deus, o Pai, para que os homens se submetam e façam e cumpram? É estar dentro de alguma igreja ou religião, irmão?
é viver devoto e praticante, consagrando e devotando sua vida, priorizando e entregando suas vidas para viver dentro de alguma religião, escravizado em obrigações, em sacrifício religioso, estando dependente de uma religião, de uma igreja na direção do homem? Essa é a vontade de Deus? É não, irmão. A vontade de Deus é que nós creiamos em Cristo e se entregamos a Cristo, seu Filho, para encontrar nele a salvação. Porque Deus, ele quer que todos os homens sejam salvos, vindo ao conhecimento da verdade. Essa verdade é Cristo. O que Deus quer de nós é que tenhamos a vida eterna. E esta vida eterna é por meio de seu Filho Jesus. Não é por meio de nenhuma igreja, religião. Jesus vai dizer que bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra dele. Não é quem vive regra, norma, ordenança e formalidade de igreja, irmãos. Eu estou trazendo para você esclarecimento para iluminar a tua mente. O diabo tem prendido muitos, milhares e milhões de pessoas dentro da mentira, como se fosse verdade de Deus, pregada para o povo viver e ser devoto, dentro de religiões e igrejas, por muitos falsos pastores, líderes, mestres, homens que não são de Deus, são do diabo. Mas evangelista Wellington, irmão Wellington, o senhor está julgando que não é de Deus? Será que os pastores das igrejas evangélicas não são de Deus? Será que os padres dentro das igrejas católicas não são homens de Deus? Será que os anciões dentro do salão do reino não são homens de Deus? Será que os sacerdotes dentro das igrejas de Mórmon não são de Deus? Mas qual é o princípio que você tem para dizer que esses líderes religiosos são de Deus? O princípio para se identificar uma pessoa que é de Deus não é uma posição de líder dentro de nenhuma igreja. Não é ser nenhum líder de nenhuma religião. O princípio para identificar quem é de Deus, quem está em Deus e quem está trazendo o ensinamento de Deus é o Evangelho, é a doutrina de Cristo. Você entende assim porque você não foi formado na verdade. Os homens pregam essa mentira para vocês entenderem que quem é de Deus é quem é líder, quem é pastor, quem é o sacerdote das religiões. É não. A palavra de Deus, o próprio Jesus vai dizer, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Guarda a doutrina de Deus. E ele vai dizer, vocês não são de Deus, porque não ouvem a doutrina de Deus. Vocês são do diabo, a quem vocês estão sendo guiados e dirigidos. E Jesus disse isso, sabe para quem? Para os líderes religiosos da religião judaica farisaica. Jesus disse isso para os fariseus, os líderes, os soberanos, os sacerdotes da religião judaica. A palavra de Deus vai dizer que se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, este não tem a Deus. Não é porque ele é pastor, papa ou padre, ancião, profeta, apóstolo, arcanjo, querubim, serafim, não sei o que. É tanto título de autoridade de Deus que os homens se colocam, né? Para se fazer de Deus, porque eu sou ungido. Eu sou um homem de Deus. Mas não é por aí que vai ser de Deus. Não é dizendo que é de Deus. Não é porque está numa posição de líder religioso que é de Deus. A palavra diz, se alguém que vem até você ensinar princípios de Deus e não traz o Evangelho de Cristo, esse tal não é de Deus. Não receba, não ouça ele. Não importa se ele é o pastor presidente do ministério evangélico. Não importa se ele é o papa ou o padre das igrejas católicas, se ele é o ancião do salão do reino, se ele é o sacerdote das igrejas de Mórmon. Não importa. Ser de Deus não é de quem está em nenhuma religião ou quem é líder religioso de nenhuma religião. Ser de Deus é quem está em Cristo, na palavra de Cristo, perseverando na doutrina de Cristo. Esse é de Deus. A palavra vai nos advertir que não importa quem é a autoridade que venha trazendo ensinamento de Deus, se não for o Evangelho de Cristo, não receba, irmão. Paulo vai escrever aos irmãos, orientando sobre isso, a sua carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos
8 e o 9. Paulo vai dizer, meus irmãos, tenham cuidado. Meus irmãos, sejam prudentes. Se alguém vem até você trazendo um evangelho que não é esse que eu tenho pregado, não receba. Não importa se é Pedro, se é Paulo, se é João, se é Tiago, se venha um anjo do céu ou qualquer um do nosso meio, não receba, é anátema. Vocês têm que se manter firme. Não é dentro de autoridade eclesiástica de nenhum líder religioso. É no evangelho. É no evangelho. É no evangelho. Rapaz, para encerrar, escuta agora, seja prudente, irmão. Dê atenção que você está ouvindo agora. Porque aqui você não ouve água com açúcar, não. Você aqui não ouve blá blá blá, não. Você ouve um ensinamento sólido que edifica e fortalece, ilumina, esclarece e dá entendimento do conhecimento da verdade para libertar aqueles que estão presos. Aqui é assim. Aqui é o ensino puro e verdadeiro de Cristo. Eu tenho um compromisso com o reino de Deus e pregar o evangelho de Cristo. Escuta isso aí que Paulo vai dizer aos irmãos na igreja que estava em Corinto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 15, versículo 1 e 2. Paulo vai advertir os irmãos sobre a importância deles crer, conhecer e se manter no evangelho e permanecer no evangelho, para que sejam salvos. Não é? Paulo não adverte ninguém a estar dentro de igreja, se manter na igreja, ser fiel aos trabalhos da igreja, estar servindo dentro de igreja para ser salvo. Paulo orienta os irmãos a estar no evangelho. Cuidado, por isso que eu sempre digo, não confunda o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar quem crê, com igrejas evangélicas, que o povo é ensinado que é salvo dentro dela, vivendo e praticando rituais, as devoções e cumprindo as metas e os cerimoniais. Cuidado, não confundam. Essa vida de igreja evangélica, essa vida nesse caminho de devoção e prática de igrejas evangélicas, não tem nada a ver com Deus, não lhe leva a Deus. Escuta, irmão, o que Paulo vai dizer. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Irmãos, o evangelho que eu vos tenho notificado, no qual vocês creram, no qual vocês permanecem, pelo qual vocês serão salvos, se permanecer nele, como eu tenho ensinado. Se não é que não creste, em vão. Paulo vai dizer, vocês só podem permanecer no caminho da salvação se vocês permanecerem. Não é dentro de igreja evangélica, é no evangelho. E esse evangelho que eu tenho pregado. Porque hoje tem muita gente aí pregando um outro evangelho que é anátema, que não leva ninguém a Deus. O evangelho da salvação é o de Cristo, que foi pregado pelos apóstolos. É nesse evangelho que nós temos que se manter, se conduzindo naquilo que ele informa. E é por isso que nós temos que conhecer, nós temos que ser doutrinados e instruídos com os ensinamentos que estão nas cartas apostólicas, com os ensinamentos que estão nos 4 evangelhos, aquilo que Jesus passou para a igreja. Nós temos que ser doutrinados e instruídos com esse ensinamento. E hoje, infelizmente, é muito difícil você estar dentro de qualquer igreja para receber o ensino do evangelho de Cristo sem mistura, puro e original, sem a infiltração dos preceitos dos homens. Porque hoje, os homens, os líderes dentro de igreja evangélica, igreja católica, religião de Mórmon, de Testemunho de Jeová ou qualquer outra, não se submetem ao evangelho. Manipulam, falsificam, deturpam e desfaz dos princípios do evangelho, estabelecendo os princípios e os valores de suas instituições religiosas. Então, cuidado você, seja prudente, cuida de ti e da doutrina, que é a doutrina de Cristo. Fazendo isso te salvarás. Não fique preso vivendo uma vida escrava em devoção de doutrina de igreja dada por homens, porque você vai estar vivendo uma vida com Deus em vão, porque está sendo guiado nos princípios dos homens e não de Deus, adorando a Deus em vão, da boca para fora. Ah, eu creio em Jesus, eu amo Jesus, Jesus é grande, Ele é o meu Salvador. É mentira. Você está falando da boca para fora, mas você não está tendo entendimento do que Jesus ensinou para você ser guiado por Ele. Você não está sendo guiado por Jesus. Você não é discípulo de Jesus. Você é discípulo por onde está sendo guiado. E aonde você está devotando e praticando sua vida como regra de fé, não é por Cristo, pela palavra dele. É pela igreja, pelas instruções e a prática de devoção e formalidade da tua igreja, da tua religião. Reflita nisso, seja prudente
Examine as Escrituras, conheça a verdade que liberta, que é Cristo, o Evangelho que ele pregou, e creia para que seja salvo. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Salvação não é por dentro de nenhuma igreja ou religião, é crendo no Evangelho que leva o homem a Jesus, que é a verdade que liberta. Amém?